Queridos irmãos, nos alegramos nesta noite, após realizar no domingo passado a nossa Assembleia Geral Extraordinária, quando nós elegemos como igreja 10 diáconos e 2 presbíteros. Nosso coração se alegra sobremaneira nesta noite de poder ordenar irmãos, investir irmãos para o ofício na igreja do Senhor. Isso é maravilhoso demais, saber que o Senhor tem inclinado, vocacionado homens para a liderança da sua igreja e nós nos alegramos por isso. Informo a igreja que o conselho de nossa igreja, em obediência à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu artigo 83, a linha D, verificou a regularidade do processo de eleição de oficiais realizado no último domingo, no desfecho da Assembleia do último domingo, bem como a idoneidade dos eleitos. Registrou ata daquela Assembleia extraordinária na ata do Conselho para os anais da história de nossa primeira igreja. Para cumprir o que preceitua o artigo 113 da Constituição da Igreja, que diz que eleito alguém que aceite o cargo e não havendo objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação que serão realizados perante a Igreja em culto público. O Conselho, então, designou a data de 23 de junho, a presente data, o horário, culto das 19, para a ordenação, investidura, instalação e posse dos irmãos eleitos. Diz também a nossa Constituição da Igreja, no artigo 114, que só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e a Constituição da Igreja. Portanto, cumpridas estas exigências constitucionais, cumpre-nos o dever, nesta noite, de ordenar os eleitos pela primeira vez e de investir os que já foram ordenados e aos eleitos fazerem o seu juramento de observância fiel à doutrina, ao governo, à disciplina, à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e, acima de tudo, à submissão à santa e bendita Palavra de Deus. A Igreja, por sua vez, deverá comprometer em tributar aos eleitos honra e obediência no Senhor. Para esta cerimônia, eu quero convidar à frente os pastores, os presbíteros presentes, membros do Conselho, mas também os presbíteros em disponibilidade, os presbíteros eméritos, para participarem conosco deste momento. Por favor, irmãos, venham à frente. Quero pedir a alguns dos irmãos que passem para o lado direito, para que nós equilibremos aqui à frente. Quero convidar, irmãos, inicialmente, os presbíteros eleitos Erdima Ferreira da Cunha e o Demar Rodrigues Falcão Júnior, para vir à frente, se colocar aqui à nossa frente, irmãos, por favor. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da Igreja, possuindo todo o poder que há no céu e na terra, deu à sua Igreja, em obediência e em conformidade com a sua palavra, oficiais para governá-la. Deus é tão bondoso que Ele não nos deixou sem oficiais para nos conduzir. O governo da Igreja está em divina autoridade a cargo dos presbíteros, regentes e docentes.
Os docentes são os pastores, ministros da palavra. Os regentes são os oficiais eleitos pela igreja, conforme a igreja acaba de eleger os nossos queridos irmãos. Aos presbíteros, vemos no Novo Testamento que o governo da igreja foi entregue a eles. Destes, uns pregam e governam, são chamados os ministros da palavra, pastores, reverendos. Outros são chamados para também pastorear, governar e administrar a igreja. Os presbíteros regentes são eleitos pela igreja e são exortados a velar sobre si e sobre o rebanho, a eles confiados, a fim de que não entre neste rebanho qualquer corrupção de doutrina ou costumes estranhos. Diz a Constituição da Igreja, em seu artigo 51, que compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que ele não puder corrigir por admoestações particulares. Compete ao presbítero auxiliar o pastor no trabalho das visitas. Compete ao presbítero instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Compete ao presbítero orar com os crentes e por eles. Compete ao presbítero informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. O artigo 55 da nossa Constituição diz que os presbíteros devem ser assíduos, pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade. Visto que na última assembleia do último domingo foram eleitos os nossos queridos Ildemar e Erdman, visto terem os irmãos eleitos aceitados os respectivos cargos, visto serem já os nossos queridos irmãos presbíteros, não carecendo de ordenação, mas sim somente de investidura, instalação e posse, como ministro do Evangelho, cumpre-me o dever, através dessa cerimônia, de investir, instalar e dar posse aos irmãos Erdman e Ildemar, para um mandato de 5 anos, o que fazemos neste momento. Eu peço aos queridos irmãos eleitos, Ildemar e Erdman, peço ao reverendo Rodrigo que me auxilie, que os irmãos leem o seu juramento, virando-se para a igreja, em uníssono e em bom som, para que todos ouçam o juramento que os irmãos farão. Peço aos irmãos Erdman e Ildemar que suba no púlpito aqui, para que os irmãos que estão lá atrás possam visualizá-los bem. Ouçamos o juramento dos irmãos. Creio que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, e que esta palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Recebo e adoto sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Sustento e aprovo o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aceito o ofício de presbítero desta igreja e prometo desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo. Prometo procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Amém. Peço à igreja que fique de pé. E eu pergunto agora à igreja de Cristo reunida aqui, para que respondam os membros da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Queridos irmãos, uma vez que vocês elegeram estes queridos irmãos, Erdman e Ildemar, como oficiais presbíteros desta igreja, vocês prometem tributar a eles honra, obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus? Peço que respondam levantando uma de suas mãos. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixou sem guias, sem oficiais para conduzir o rebanho, mas na bondade do Senhor,
o Senhor deixou oficiais para conduzir a igreja de Cristo, para que ela fosse preservada neste mundo mau, de heresias, de divisões, de espírito faccioso. O Senhor deixou oficiais, ó Deus, para nos conduzir nos caminhos do Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida destes queridos irmãos, Erdma e Ildemar. Irmãos, ó Deus, já ordenados presbíteros, e que agora, Ildemar sendo reeleito, e o presbítero Erdma voltando ao conselho, estão conosco, com a destra de comunhão, para conduzir o teu povo aqui neste lugar onde o Senhor nos colocou. Nós te louvamos porque reconhecemos que o eleger destes queridos irmãos é manifestação da graça do Senhor sobre a vida desta igreja local. Que assim seja no desempenho do ministério dos queridos irmãos para este mandato de 5 anos. Que eles o façam, ó Deus, com alegria em seus corações e não gemendo. Para que possamos, assim como diz a tua palavra, nos alegrar em ter do nosso lado como pastores, irmãos presbíteros que pastoreiam o rebanho do Senhor, conforme a tua palavra exige de nós. Não obstante as nossas fragilidades, nós desejamos, ó Deus, que como conselho da igreja, possamos continuar conduzindo o teu rebanho aqui, de maneira, ó Deus, sensata, justa e piedosa, na dependência do teu Espírito, pois a nossa suficiência vem do Senhor. De nós mesmos não temos nada a oferecer, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Portanto, a nossa gratidão, a nossa alegria em receber estes queridos irmãos e dar posse e investi-los, ó Deus, para mais um mandato, no caso do presbítero Ildemar, e para um mandato de 5 anos, a alegria de ver chegando ao conselho o presbítero Erdma, para que ele possa somar conosco no trabalho do Senhor. Aceita a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Peço ao Ildemar e Erdma que se ajuntem aos presbíteros e pastores. E eu quero convidar à frente os nossos queridos diáconos que foram eleitos. Em ordem alfabética, Armindo César de Oliveira. Por favor, Armindo. André Navarro Bessa. Por favor, Armindo, se poste de frente para nós aqui, por favor. André Navarro Bessa, está aqui o André. Arthur Navarro Bessa. Não precisa dizer que é o irmão do André, né, irmãos? Mesmo sobrenome. Breno de Oliveira Pereira. O Breno chegando. Geraldo Magela Costa. Está no coral, chegando aqui o Geraldo. Estes queridos irmãos foram eleitos pela primeira vez. Serão ordenados diáconos. Para se juntar a eles, 5 irmãos foram reeleitos. Gessé de Oliveira, nosso irmão Gessé. João Ferreira Dias, por favor, João. Marco Antônio Vince Ribeiro, está em nosso coral masculino, chegando o Marquinho. Natanias Bertolino Bueno, por favor, Natan. Paulo Sérgio de Queiroz Cassete, que também está em nosso coral. Peço ao Gessé para chegar um pouco mais, Gessé, por favor. Queridos irmãos e querida igreja, foi o Senhor também servido em conceder à sua igreja para o socorro dos necessitados e para a boa ordem do culto e do serviço na casa de Deus, diáconos, servos destemidos. Aos diáconos, vê-se em Atos capítulo 6, que tendo crescido o número dos discípulos e havendo suscitado uma murmuração, houve a necessidade de os apóstolos proporem à igreja uma eleição de homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para cuidarem da assistência aos necessitados. Diz a Constituição da nossa igreja, no seu artigo 53, que o diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, dos doentes, dos inválidos,
a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E também compete ao diácono exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Diz também o artigo 55 que os diáconos, assim como os presbíteros, acabamos de ler anteriormente, devem ser assíduos, pontuais no cumprimento de seu dever, irrepreensível na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, exemplos de santidade de vida. Visto que foram eleitos 10 diáconos no último domingo, visto terem os irmãos eleitos aceitado os respectivos cargos, visto que 5 dos irmãos eleitos já são diáconos, não carecendo de ordenação, como ministro do Evangelho cumpre-me o dever de investir os 5 diáconos que foram reeleitos e ordenar os 5 diáconos eleitos pela primeira vez. Eu peço aos irmãos eleitos que façam o seu juramento, virando-se para a igreja, cada um vai receber uma folha e em uníssono faça o seu juramento em alto e bom som, para que a igreja ouça assim o juramento dos irmãos. À medida que você receber a folha, pode se virar para a igreja, por favor, e quando todos receberem, peço que leiam a uma só voz. Por favor, irmãos, podem ler. Creio que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Recebo e adoto sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta Igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Sustento e aprovo o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aceito o ofício de diácono desta Igreja e prometo desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo. Prometo procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Igreja. Amém. Peço à igreja que fique de pé. Querida igreja, vocês elegeram estes homens que estão aqui à frente como diáconos da Igreja do Senhor Jesus. É dever da igreja respeitá-los, caminhar com eles, orar por eles, estar sempre ao lado deles em todos os momentos, para que eles possam se sentirem fortalecidos no cumprimento do seu dever. E por isso eu pergunto a vocês, queridos irmãos, membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma vez que vocês elegeram estes queridos oficiais diáconos, vocês prometem tributar a eles honra, obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus? Respondam levantando uma de suas mãos, por favor. Obrigado. Peço aos queridos diáconos que virem novamente para cá, a igreja permaneça de pé, e peço aos 5 irmãos que haverão de serem ordenados que se ajoelhem aqui, por favor, queridos. Os nossos irmãos Armindo César de Oliveira, André Navarro Bessa, Arthur Navarro Bessa, Breno de Oliveira Pereira e Geraldo Magela da Costa. Quem participa da imposição de mãos na ordenação de oficiais? Diz os nossos documentos, Manual Litúrgico e Princípios de Liturgia, que são os pastores, os presbíteros, eméritos em disponibilidade. Portanto, eu peço aos irmãos que estão aqui à frente que se aproximem. A cerimônia de imposição de mãos, irmãos, aponta para 3 verdades específicas. A primeira delas, o sinal de autoridade, que é conferido a estes queridos. O segundo, o sinal de reconhecimento. O terceiro, o sinal de cumplicidade, isso é, de parceria, de sustentação e de comprometimento. Portanto, eu peço ao reverendo Roberto que ore, e nós vamos impor as mãos, ordenando estes queridos irmãos. Ó Pai Celeste, nós te louvamos e nós te glorificamos. O Senhor levanta homens eleitos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor,
cheios do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, para o ministério do diaconato desta igreja. O Senhor mesmo escolheu. O Senhor escolheu através da Assembleia da Igreja, uns mais jovens, outros mais velhos, mas todos eles, ó Pai, imbuídos do mesmo dever e das mesmas obrigações. Homens sábios, homens cordatos, mas homens cheios da graça e do poder do Senhor. Derrama sobre esses irmãos, ó Pai, porção dobrada do Teu Espírito, e para que eles sejam bênçãos no meio da igreja, para que a igreja possa cada dia mais confiar neles e ver o ministério deles no cuidado para com a igreja, no cuidado para aquele que necessita, no cuidado ao Pai de todas as suas atividades. Derrama as Tuas bênçãos sobre esses irmãos. Dê a eles sempre, ó Pai, a direção sábia do Senhor, para que em todas as coisas sejam bênçãos nas Tuas mãos, para o crescimento desta igreja, para o desenvolvimento da Tua obra, o louvor e para a glória do Senhor. Ó Pai, como no passado o Senhor mesmo levantou homens como Filipe, homens como Estevão, que dentre esses irmãos possa também nós termos os nossos Estevãos e os nossos Filipes, pela graça do Senhor e pelo poder do Senhor. E é no nome santo de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Peço à igreja que se assente, os irmãos podem se levantar. Eu quero, queridos irmãos, como ministro do Evangelho de Cristo, declarar vocês ordenados, devidamente empossados, investidos. Que Deus os abençoe grandemente, que vocês sejam vasos de bênçãos aqui em nossa igreja. Peço a cada presbítero, a cada pastor, que dê um abraço em cada um dos diáconos, os reeleitos e também esses que foram ordenados. E à medida que você abraçar, você pode se assentar, e assim nós vamos nos dispersando, mas sem antes dar a destra de comunhão e companhia, para que estes irmãos tomem posse conosco neste santo ofício.